Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Estamos começando o nosso primeiro CREFITO 16 Talks e hoje nós temos como convidada a doutora Nájila Borges. Doutora Nájila, ela é especialista em gestão de urgência e emergência pelo Hospital Sírio-Libanês, mestra e doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santa Terezinha SESC. Doutora Nájila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gente, para mim é uma honra, um prazer, uma honra estar aqui no meu conselho, né, podendo falar de um assunto que eu amo. Então, eu estou aqui agradecendo, gratidão à nossa presidente, a você, aos conselheiros, por estar aqui nesse primeiro momento, né, de CREFITO 16 Talks, e vai ser incrível. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta na nossa profissão, sobre os soft skills e os hard skills. Então, para a gente começar, doutora Nájila, eu queria que você esclarecesse, por favor, melhor, o que a gente define as hard skills, o que seriam as hard skills? Bom, como você mesmo disse, as competências técnicas e comportamentais, e elas são chamadas de hard e soft skills, elas estão em alta, porque o mundo corporativo, o mundo do trabalho, ele percebeu que não adiantava apenas as competências técnicas, que são as hard skills. Então, as hard skills, elas são competências técnicas de um indivíduo. Deixa eu tentar traduzir melhor isso. Então, são características, são fazeres técnicos de uma profissão. Então, dar alguns exemplos aqui. Avaliar, realizar uma técnica, isso são hard skills. São competências técnicas voltadas pelo fazer profissional. E os soft skills também são muito importantes. Então, por isso que hoje em dia a gente não olha apenas para as competências técnicas do indivíduo, mas também vamos olhar para as competências comportamentais. Porém, hard skills, ele é chamado de hard skills justamente porque ele é o quê? É a parte dura, ele é o esqueleto desse profissional. É o que o sustenta como profissional. Então, por isso que elas são chamadas de hard skills. São competências que vai trazer a sustentação desse indivíduo no mercado de trabalho. Nájila, a gente vem de uma geração, de uma época que a gente avalia muito as competências relacionadas às formações. E a minha dúvida é se isso também está dentro dos hard skills. Por exemplo, para ser um bom fisioterapeuta, ele tem que ser especialista naquela área, né? Ter especialização, ter um curso de formação. Então, essa parte técnica de formação em si, se for professor, mestrado, doutorado, né? E assim vai, esses tipos de formações, curricular, né, propriamente dito, ela está dentro dos hard skills? Sim, ela está dentro dos hard skills e elas são extremamente importantes, porque é justamente através dessas especializações, através desse acúmulo de conhecimento e do fazer e do ser, é que esse profissional ele vai ganhando uma forma, ele vai ganhando essa forma, e a gente vai dizer, esse profissional é competente ou ele não é competente. Por quê? Porque a segurança do paciente ele aumenta. Quanto maior a sua competência técnica, maior segurança do fazer terapêutico. Então, por exemplo, quem cursa essa faculdade, estudando, participando de monitorias, fazendo cursos e quando se forma faz uma boa pós-graduação, a tendência dele ter um fazer técnico coerente e eficaz e efetivo é muito maior do que quem não faz isso. Então, a gente não pode também, nesse tempo de soft skills, negligenciar. Por isso que eu estou dizendo a vocês, as hard skills é o esqueleto, é o que te sustenta enquanto profissional. Então, se você vai ser um professor, como você citou, um professor de sala de aula, ele precisa de quê? Ele não só precisa do conhecimento técnico da profissão. Ele precisa de saber da aula, que é a questão pedagógica da situação. E dentro de uma instituição de ensino superior, se a gente for pensar que é uma tríade que tem ensino, pesquisa e extensão. Então, ser mestre e doutor é quando você vai se especializar na pesquisa. Então, você tem que saber ensinar, e esse momento é a pedagogia com o seu saber técnico, mestrado e doutorado vai te ensinar a fazer a pesquisa, e a extensão é quando entra o teu fazer
como profissional da área, no caso, ou fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, para ser um professor universitário, você tem que ter esse tripé bem estabelecido. Então, essa é a hard skill, essas são as hard skills, e elas precisam estar muito bem estruturadas. Então, a gente já viu a importância desse esqueleto, né, curricular e de competências. Mas, para quem está nos ouvindo, não ficar somente na busca incessante de cursos e mais cursos, e, né, o tempo todo, a gente também tem as soft skills. Isso. E aí, então, a gente precisa também investir, né, na melhoria das soft skills. Então, assim, o que seria essas soft skills, para a gente entender melhor? Bom, as soft skills, ela é justamente esse outro ponto que equilibra o indivíduo. Ele traz justamente o equilíbrio, tornando esse profissional humano, que são as competências comportamentais. Então, são uma série de características comportamentais que esse profissional precisa ter para atingir o objetivo final e atender um humano como ser humano que ele é. Então, é de gente para gente. Esse atendimento ele não pode ser diferente disso, principalmente quando a gente fala da área da saúde. Então, as competências comportamentais, ele forma esse profissional diferenciado. Ele não é somente alguém competente tecnicamente, mas ele é alguém capacitado e habilitado para atender um outro ser humano de uma forma bem mais adequada, harmônica e equilibrada. Aí, quando você fala dessa forma, né, da empatia, dessa relação do fisioterapeuta com o paciente, com a equipe de trabalho, às vezes a gente pode pensar que a pessoa nasce com isso, né, com suas soft skills. Sim, beleza. Mas e aquilo que ela não tem, que não veio de casa? Como é que ela faz para desenvolver esse tipo de habilidade? É bem interessante essa pergunta, né? Porque, assim, as soft skills, ela vai depender de uma série de coisas. Então, cada pessoa, ele é o resultado de toda a sua vida. Então, do local onde ele nasceu, da cultura que ele está inserido, dos valores e princípios que ele recebeu de quem ele foi criado, quer seja sua família ou outras pessoas. Enfim, essas soft skills, ela se formam ao longo do tempo. Quando nós chegamos no âmbito universitário, a gente já pega um indivíduo formado com as soft skills, com valores e crenças e princípios muito bem estabelecidos. E aí, você transformar esse indivíduo, desenvolver novas habilidades e competências do ponto de vista comportamental, não é fácil. Porque o pontapé inicial para tudo isso seria o autoconhecimento. E nem sempre o indivíduo está disposto a isso. Então, se você me perguntasse, Nájila, como desenvolver soft skills, eu diria a você que o princípio de todas essas coisas é que essa pessoa comece fazendo um trabalho de autoconhecimento. Quem sou eu? Quem é Nájila? Quem é a Ilha? Quais são as minhas características? E para isso nós temos instrumentos de gestão para isso. Então, existe uma matriz chamada matriz SWOT, ou também conhecida como matriz FOFA, né? Você vai analisar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então, esse é só um pontapé inicial. Eu avalio quem eu sou. E aí, dentro daquele momento de autorreflexão, depois eu posso solicitar ao meu chefe imediato, meu líder imediato, um feedback. Então, a cultura do feedback, ela precisa fazer parte da sua vida. Você precisa, por exemplo, estar apto a escutar. Então, por exemplo, quando a gente está com um aluno, não é isso? A gente pode desenvolver isso quando a gente está com o nosso aluno. Então, eu vou dar um feedback para ele de como é que foi o desempenho dele naquele momento. E a gente precisa tornar aquilo algo leve, fácil de escutar, tranquilo. E quando a pessoa consegue entender que o feedback é positivo, mesmo que o desempenho não tenha sido adequado, mas que todo feedback ele é positivo, no sentido de que ele vai me ajudar a ter esse desenvolvimento, então a gente já está no bom caminho, entendeu? Entendi. Não é nada fácil, né? Nem todo mundo está disposto, né, a ouvir do outro, né, do seu coordenador, o seu professor, enfim, né, o seu superior, que tem defeitos, que tem habilidades a serem melhoradas. Porque nem sempre é o que você quer ouvir.
Não é fácil, mas a gente tem que, né, tá aberto a ouvir e baixar a cabeça e dizer, realmente, eu preciso melhorar nesse quesito, eu preciso ter mais empatia, eu preciso melhorar minha atitude diante do paciente em tal ponto. Né? Então, esse autoconhecimento, essa autorreflexão, ela não é nada fácil. Não, ela não é. Mas a gente pode, assim, é porque é o seguinte, nós vivemos uma geração onde não existe vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é um sinal de fragilidade e fracasso. E, na verdade, a vulnerabilidade não é fracasso. Ser vulnerável não é ser fraco, ser vulnerável é ser forte. Então, num tempo onde as redes sociais te comparam e você não pode ter defeitos, tanto que você usa filtros nas redes sociais. Sua ruga não pode aparecer, seu defeito não pode aparecer, você tem que ser perfeito 100% das vezes. Nessa geração, e é também uma geração que a gente chama de geração mimimi, onde tudo ofende, é uma geração difícil. Mas se você, enquanto indivíduo, você entende e você quer realmente se desenvolver, isso muda uma chave na tua cabeça. Você não começa a enxergar como defeito, a gente começa a enxergar como ponto a ser desenvolvido. Então, se a gente se muda essa palavra, né, de pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, eu acho que uma chavezinha muda na cabeça e a gente se abre mais para esse processo. Entende? Sim. Muda completamente. Realmente, ó. Eu tinha parado para pensar. Olha, fica aqui uma dica para vocês lerem e assistirem, ouvirem muito a Brené Brown. Ela é uma doutora da Universidade de Texas e o doutorado dela foi sobre vulnerabilidade e coragem. E ela usa um texto de um dos presidentes americanos, Theodore Roosevelt, onde ele fala sobre o homem da arena. Ele diz o seguinte, que o que importa não são os críticos que estão na janela, mas sim o homem que está na arena, com o rosto coberto de suor e poeira. Então, o que ela quer dizer? Ela teoriza todo o doutorado dela falando que vulnerabilidade é uma coragem. Que se colocar na arena para se desenvolver é um ato de coragem. E ela escreveu vários livros sobre isso. Ela fez palestras TED que viralizaram nas redes sociais. E é muito importante isso. Muito bom. Excelente. E aí diante de tudo isso, a gente vê o quanto que não é fácil avaliar as soft skills, né? Então, para ficar mais claro ainda, porque já está muito claro, para a gente ver a diferença na como avaliar as hard skills e as soft skills, assim, de uma forma bem resumida, só para a gente ter uma noção melhor o quanto que é diferente a avaliação de um e a avaliação de outro tipo de habilidade. As hard skills eu avalio de que forma, as soft skills eu avalio de que forma. Pronto. Nós temos hoje em dia um ensino muito conteudista, né? E aí isso faz com que nossa cabeça funcione de uma forma muito técnica. Então, quando a gente vai avaliar hard skills, eu posso trabalhar essa avaliação mais técnica. Então, eu pergunto o que é isso, o que é aquilo, e se ele acertar, ele tem a hard skills. Então, eu posso ver assim, essa pessoa sabe avaliar um paciente, e aí eu entrego um paciente, entrego um caso clínico para ele e observo quais são os instrumentos. Ele vai avaliar baseado em evidências científicas, que é o que a gente fala de prática baseada em evidências, que hoje, dentro das hard skills, é o que é mais solicitado. Então, esse profissional, se é um profissional que faz a sua prática baseada em evidência, então, ele é um indivíduo que ele tem excelentes hard skills. Então, a gente faz, se ele conseguiu, é sim ou não. Então, essa variável é uma variável muito fácil de você avaliar, porque as respostas tem, não tem. Né? É fácil de você avaliar, porque acertou, é muito objetiva. Sim, não, tem ou não tem. Mas já as soft skills, elas ficam muito no âmbito comportamental. Então, para que a gente saia dessa questão muito subjetiva que as soft skills são, a gente pode categorizar. E para que a gente categorize, a gente vai precisar fazer um mapeamento de competências. O que é mapeamento de competências? Para aquela vaga, para aquela ação, quais as competências que eu preciso? Eu vou mapear quais são as competências que eu preciso que aquele indivíduo tenha. Então, empatia, compaixão, escutativa, eu vou mapear. E eu vou dizer em que grau eu quero e qual é a reação comportamental que eu espero nisso. Então, eu dou a ação para ele e observo como vai ser o desempenho dele
naquele momento. E eu vou avaliar o desempenho dentro daquele mapeamento feito. Então, hoje já existem instrumentos de mapeamento de competências bem objetivados, com categorização numa variável nominal ou ordinal, mas assim, a gente vai trabalhar isso de uma forma muito clara para que a gente possa avaliar as soft skills. Ótimo. E agora vamos entrar de vez na fisioterapia, né? Então, assim, na fisioterapia, como é que a gente pode aplicar, né, essas duas habilidades? De que forma na carreira do profissional fisioterapeuta elas podem ser aplicadas de melhor forma? Então, vamos lá. Aplicado do ponto de vista da avaliação ou da ação em si? Da ação em si. Da ação em si. Então, tudo começa em você saber como você precisa agir. Se você fez um autoconhecimento, né, que é o que a gente fala, para a gente entender se a gente está correto ou não diante daquela ação, eu primeiro preciso começar com o autoconhecimento, né? Então, eu fiz um mapeamento das minhas competências, eu realmente estou apto àquilo, é o que eu vou fazer. E aí eu vou atender o paciente. Então, aquele primeiro momento que eu estou com o paciente. Então, tem que estar claro na minha cabeça tudo que eu preciso fazer. Tem que estar claro e sistematizado. Então, o paciente entrou na minha sala. Vou dar um exemplo na tua área. Então, entra o paciente na área de neuropediatria e a mãe, ou o responsável. E você faz alguma pergunta, e naquele momento a mãe começa a chorar e começa a contar para você tudo aquilo que ela está passando. Então, dentro daquela fala, você está avaliando tudo que você precisa trabalhar de capacidade funcional, tanto de instrução que você vai dar para a mãe, quanto de instrução que você vai precisar para tratar o seu paciente. Mas a sua ação, ela não deve ser meramente técnica. Como é que você vai olhar para essa mãe no momento do choro? Como é que você vai acolhê-la? Porque para que esse acolhimento aconteça, você tem que ter soft skill. No mínimo, você tem que ter empatia. Lembrando que empatia é se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é o nível mais profundo, porque a compaixão é se mover em direção ao outro. Então, você pode ser empático naquele momento, se mostrar solícito, mas você também pode ir para um nível mais profundo, ter compaixão, se mover em direção e ajudar aquela mãe. Então, isso é um indivíduo que trabalha com hard e soft skills adequado. Eu acho que você deve ter passado por isso, né? Isso me fez lembrar uma cena. Certa vez, um aluno estava fazendo um questionário com uma mãe. E aí, tinha algumas perguntas, né, sobre sobrecarga de trabalho e cuidar da criança com deficiência 24 horas, né, sem rede de apoio. E aí, essa mãe começou a chorar. Chorava e chorava. Gente, a coisa mais linda. Aí o aluno levantou, deu a volta e deu um abraço na mãe. Nossa, ela desabou. Aí que ela desabafou mesmo. Ela tirou assim um peso das costas dela, chorou. Então ele foi super empático, teve compaixão por ela naquele momento, né, que ela precisava, se sentindo sozinha. Talvez naquele momento caiu a ficha dela o quanto que ela é sozinha, realmente tem uma sobrecarga muito grande em relação a isso, né? Então, essa atitude desse aluno seria considerada uma soft skill? Sim, e mostra que ele tem um bom desenvolvimento nas habilidades comportamentais dele, que ele conseguiu escutar, ele conseguiu ter uma escuta ativa, usar de uma comunicação adequada com aquela mãe, e isso é super positivo. Outra coisa que é muito positivo para o profissional nessa área, né, de nossa área, tanto de fisioterapia quanto terapia ocupacional, é o trabalho em equipe. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu trabalho hoje com os alunos dentro do Hospital do Câncer do Maranhão. E aí, nós fazemos atendimento em conjunto. Recentemente, nós fizemos um atendimento fisioterapia, terapia ocupacional e o psicólogo. E foi bem interessante, porque era uma paciente que tinha sofrido amputação por conta de um osteosarcoma, e a gente precisava ali de uma série de competências. E além dessas competências técnicas, nós precisávamos ter uma habilidade com a paciente, com o acompanhante da paciente, e ainda precisávamos ter a habilidade de fazer o tratamento em equipe. Então, imagina como isso precisava estar alinhado, para que um não entrasse na função do outro e que a gente conseguisse ficar bem alinhadinho. E foi lindo, porque a gente conseguiu tirar a paciente do leito, conseguimos levar a paciente para um ambiente que a gente chama de praça, o jardim que nós temos lá. E cada um fez a sua função e ficou uma coisa tão sincronizada. Isso é um profissional competente e completo,
né? Porque por conta das soft skills e hard skills. Entenderam? Então, físio e TO dentro da sua área, trabalhando juntos e de uma forma harmônica e super adequada. E essas soft skills, dessa habilidade, me lembrou também o quanto que esse desenvolvimento dessa habilidade já tem que ser desde a faculdade, né, para a pessoa se tornar um bom profissional com soft skills, porque também a gente tem muito acesso a informações de prontuário. Acho que é outro exemplo também, né? Então, na minha área, a mãe descreve exatamente o que aconteceu no parto. Muitas vezes ela sofreu alguma coisa, ela tentou, por exemplo, um aborto. Quem somos nós? A gente não pode jamais julgar, não pode nem expressar de forma alguma. Então, essa empatia, a gente tem que ter em mente que está ali para resolver o problema do filho dela. O problema já aconteceu, a gente tem que ter empatia e ser neutro em relação a julgamentos completamente. Nós somos terapeutas, a gente não é juiz, né? Então, sem julgamentos, a gente tem muita informação, a gente tem a habilidade de pegar o prontuário, a gente revira, a gente tem todas as informações. Se ela tentou aborto, se sofreu violência sexual, às vezes a criança é fruto de uma violência sexual. Então, não ter olhar julgador, deixar crenças, dogmas, né, toda essa parte cultural de lado, né, para poder ter empatia, independente de qualquer coisa. Você tocou num assunto muito importante. Porque, Aila, as soft skills elas não estão desassociadas da cultura, né? E isso é algo que a gente precisa desenvolver durante a faculdade. A gente precisa entender que os povos trazem culturas. Então, esse atendimento intercultural, intracultural e intercultural, ele não é fácil. Porque todas as nossas decisões, elas são baseadas no nosso poder normativo. Então, deixa eu tentar explicar aqui. Existe uma filósofa chamada Ruth Cheng, e ela fala que as nossas decisões, principalmente as decisões difíceis, elas são baseadas nos nossos princípios e valores, né? E aí, o que acontece? Tudo que eu vou fazer ou não depende das regras e normas que eu crio para a minha vida. Essas regras e normas que eu crio para a minha vida, elas estão diretamente relacionadas aos meus princípios e valores, tá? Mas a gente precisa diferenciar aí o que é a decisão para a sua vida e o que é a decisão da vida do paciente. A decisão da vida do paciente é dele. E nesse quesito, quem vai distinguir esses dois momentos é uma coisa chamada ética. E aí, a ética é que vai dizer assim, não, Nájila, uma coisa é a sua vida, uma coisa é a vida desse paciente. E a ética me diz que eu tenho que guardar esse paciente dentro dos valores e princípios dela, porque as decisões da vida dela passam pelo poder normativo da vida dela e não da minha vida. Então, e principalmente quando eu vou trabalhar interculturas. Então, recentemente nós tivemos indígenas lá no hospital. Então, eu sou branca e eu estou atendendo 2 indígenas. E aí eu preciso saber qual a etnia, quais são as regras e valores deles, às vezes trazer os profissionais da FUNAI para nos orientar em relação a como é que aquela aldeia se estrutura e ter ética em relação a isso. Isso é uma soft skill. Perfeito. Então, isso é uma soft skills. Então, não é só sobre aborto, não é só sobre isso. É respeitar a cultura e a decisão dele em relação à vida dele. Então, isso é ética. E é muito importante que tudo que a gente leia no prontuário ou todos os dados sensíveis que nós coletamos, eles sejam devidamente guardados e não divulgados. Então, se a gente não quer nem que divulgue, quanto mais divulgar com julgamento. E a gente, infelizmente, ainda vê isso acontecendo. Você viu aquela mãe? Aquela que fez o aborto, que não sei o quê. Gente, não é assim. Aquela mulher, ela tem uma história de dor e de sofrimento, né? Então, eu não posso julgá-la. Eu tenho que ser ético. E a ética é uma das habilidades comportamentais mais preciosas desse momento. Onde as redes sociais estão aí, né? E a gente pode viralizar o que for. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, então você já começou respondendo
a minha próxima pergunta. A minha pergunta, né, a próxima é quais são as hard skills e quais as soft skills mais procuradas dentro da fisioterapia? Né, quais os fisioterapeutas mais têm que ter, quais são as mais procuradas atualmente? Então, das soft skills, a gente sabe que ética, você já comentou aí, né? Ser ético. Tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, eles são, hoje, acredito que a principal hard skill seja prática baseada em evidência. Então, deixa eu só tentar explicar o que é a prática baseada em evidência para todo mundo entender aqui. Então, por exemplo, a prática baseada em evidência não é ler um artigo científico que traz uma evidência científica e fazer. Não é isso, tá? A prática baseada em evidência é você estar atualizado em relação às evidências científicas. Então, o que de técnica e de avaliação que eu tenho, que eu sei que entregam resultado, e que são eficazes, eficientes e seguros. Gente, lembra-se uma coisa, toda técnica, ela tem uma tríade para a gente utilizar. Ela tem que ser eficaz, eficiente e segura. Tá? Ela não pode só ser segura e não ter eficiência e eficácia. Não pode ter eficiência e eficácia e não ser segura. Então, toda técnica, quando ela é avaliada em artigos científicos, ela é avaliada nessa tríade: eficiência, eficácia e segurança. Então, pronto, eu sei que ela é isso. Aí, a outra pergunta dentro da prática baseada em evidência: eu sei fazer? O local onde eu estou me capacita a fazer de forma segura essa técnica? Eu posso usar, por exemplo, eu posso fazer uma técnica injetável dentro de um ambiente do meu consultório? Né? Então, eu tenho aquela técnica, é possível eu fazer, eu sei fazer, é possível fazer com segurança? E a terceira parte da prática baseada em evidência é estar alinhado com o que o paciente quer? Então, a prática baseada em evidência não exclui o paciente. A prática baseada em evidência, ela traz o paciente para dentro dessa tomada de decisão. Então, o paciente quer exatamente isso? Deixa eu trazer um exemplo para ficar bem claro. Uma vez a gente recebeu uma paciente, ainda morava em Salvador nessa época, e a paciente era cadeirante. E a gente olha o paciente cadeirante e a gente pensa assim, quer andar. E quando a gente começou a avaliar a paciente, perguntamos a ela, e o que a senhora deseja? Ela fez, eu quero tocar piano. Aí, parece assim que um balde de água fria foi jogado em cima da gente, né, enquanto fisio-TO, que eu falei, pronto, tudo que eu estava programado em fazer não é o que ela quer tocar piano. E agora? O que eu faço? Ela não quer andar. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu imaginava, que era colocar ela para andar, e eu vou transformar. Porque o que ela quer não é andar. O que ela quer é tocar piano. Então, gente, a prática baseada em evidência é a hard skill mais importante hoje em dia. Então, saber fazer um diagnóstico, saber fazer uma avaliação adequada, saber traçar metas e objetivos bem claros, alinhados com o paciente, saber dar a alta ao paciente. Outra hard skill bem interessante, saber precificar o seu atendimento. Isso são coisas, saber evoluir o paciente, guardar as informações do paciente de forma técnica. Isso são hard skills bem adequadas. Agora vamos para soft skills? Vamos lá. Então, assim, nós temos um norteador mundial sobre as soft skills, que é o The Economist. Então, eles fazem pesquisas e, assim, as soft skills mais esperadas dentre essas mundiais e serve para a nossa profissão, elas são inteligência emocional, pensamento estratégico, olha que coisa, criatividade. A gente pensa assim em tudo menos isso. Então, um indivíduo com pensamento estratégico, ele está à frente. Nájila, mas o que é o pensamento estratégico? Como é que eu posso utilizar isso? Gente, o pensamento estratégico, principalmente nesse tempo pós-pandemia, tá ouro.
tá? Existe uma habilidade que fica dentro do pensamento estratégico chamado literacy filter, que na verdade é o quê? É alguém que consegue prever o futuro. É alguém que traça uma antecipação. Então, você só consegue antecipar o que vai acontecer no futuro se você tiver um pensamento estratégico. Por quê? Porque você tem que começar a ter estratégias tipo, caso aconteça aquilo, que nós faremos? Caso aconteça aquilo. Então, é aquela pessoa que faz o planejamento principal, mas deixa esse planejamento principal flexível, e aí entra uma outra soft skills, que é a flexibilidade e a adaptabilidade dos planejamentos, né? E aí ele ainda consegue prever, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, e se acontecer, o que eu farei? Porque depois da pandemia, que ninguém imaginava que nós íamos viver uma pandemia, porém, o The Lancet já havia falado dessa pandemia e a gente simplesmente não deu ouvidos, né? E a gente não se planejou. Então, planejamento estratégico é uma das soft skills mais pensadas. Inteligência emocional. E aí o Daniel Goleman vem, né, com seu livro, e a gente também tem agilidade emocional. A gente não fala mais só sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é reconhecer as suas emoções e seus sentimentos. E não agir conforme elas. Saber ressignificar e agir facilmente de forma coerente com o seu objetivo. Não se deixar levar apenas pelas emoções. Então, eu estou naquele plantão e aí o médico me faz uma raiva, o enfermeiro me faz uma raiva, o paciente, o acompanhante me faz uma raiva. Eu não posso retribuir do jeito que o meu emocional naquela hora é saber reconhecer, estou com raiva. Mas posso bater? Não. Posso xingar? Não. E qual a melhor estratégia, né? E ter esse raciocínio e aí, como eu posso contornar a situação da melhor forma? Isso. Né? Isso é ser inteligente emocionalmente. Olha que coisa interessante. Daniel Goleman, ele diz o seguinte, que não existe atitude racional e atitude emocional. Ele diz que todas as nossas atitudes passam pela amígdala, passa pelo sistema límbico. Mesmo as atitudes racionais. Sempre vamos ter emoções envolvidas. Por isso que você tem que ser inteligente emocionalmente. Você tem que aprender a lidar com essas emoções. Outras coisas assim, muito importantes são saber gestão. E a gestão ela não é uma habilidade apenas técnica, é uma habilidade comportamental. Fazer gestão. Saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe. A lista ela é enorme, mas as principais são essas. E vai sendo trabalhado desde a faculdade, né? Trabalho em grupo. Mas eu tenho um que está dando problema e tal. Faz parte. Aprender a lidar em grupo, né? A ter essa inteligência emocional de não se estressar e dizer, vou sair do grupo, não vou mais fazer o seminário. Tá? Não, calma e vamos resolver da melhor forma. Agora, eu que vou te fazer uma pergunta. Você, como professora, quando isso acontece em sala de aula, assim, você passa o trabalho em equipe e aí começa a ter conflito na equipe. Como você resolve isso? Primeira coisa que eu digo para eles, não é para desfazer. Porque eu explico a importância dessa competência. Eu falei, aqui na faculdade a gente está desenvolvendo essa habilidade de trabalhar em equipe. Isso. Quando você se formar, você vai trabalhar uma clínica, você não vai trabalhar sozinho. Você não vai abrir a porta e ao mesmo tempo limpar, ao mesmo tempo atender, ao mesmo tempo gerir. Não tem como você fazer tudo. Então, você vai trabalhar em equipe. Se você for trabalhar no hospital, tem a equipe multidisciplinar. Todo lugar que você for, no mundo, você vai ter que trabalhar em equipe. Então, o treinamento começa aqui. Isso. Tem que ficar claro para eles qual é o objetivo. Porque eles acham que a gente está dando trabalho aqui para diminuir o serviço para a gente, né? E não tem nada a ver com isso. Antes fosse, mas não é. Então, já é para ir treinando essa habilidade de não se estressar ao ponto de querer largar tudo. Não é assim. Então, quer dizer, quando você estiver trabalhando no hospital, me estressei porque o técnico de enfermagem mandou eu aspirar. Né? Que eu me estresso. Me estressei com ele, bato a porta e vou embora e nunca mais volto. Não pode. Não pode, né, querido? Então, vamos treinar desde já. Não é só, então, não quero mais fazer parte do grupo e vou sair. Então, tem que ser treinado desde já. Ok, fulano tá dando trabalho. Como vamos resolver? Isso, fazer ele refletir. Fazer ele refletir. Já que ele não tem a habilidade ou não quer, ninguém sabe, não quer fazer os slides, ajudar a fazer slides, então vamos dar outro trabalho para ele.
Ele vai ficar outro responsável por outra coisa. Então, ele vai apresentar, ou ele vai fazer outra coisa, muda um pouquinho a estratégia. Tá? Plano A não está dando certo, existe plano B, tem até o Z para resolver. Né? Mas o desfazer não é opção. Exatamente. Então, eu vejo, Aila, que nós, enquanto docentes, eu me coloco nessa posição de docente e me coloco na posição também de coordenadora, a gente tem como obrigação, dentro da instituição, desenvolver. E aí, no caso, eu como coordenadora, eu não só tenho que trabalhar os alunos na questão da docência, mas eu tenho que trabalhar os professores para trabalhar em equipe. Porque, às vezes, até os docentes têm essa dificuldade. Então, trabalho em equipe exige uma inteligência emocional muito grande. E o trabalho em equipe ele vai envolver qualidades como ética, capacidade de se comunicar de forma assertiva e não violenta. Tu entendeste que, na verdade, a competência é trabalho em equipe. E a competência é uma coisa mais complexa. E aí você vai ter várias habilidades para lidar. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Por exemplo, como coordenadora, eu recebo muito, o aluno vai lá para a coordenação, professora, o professor fulano de tal fez isso. Quando você é gestor também ou de um consultório, ou de um hospital, ou de algum lugar, acontece muito isso. Você vai no coordenador, olha, não é por nada não, mas aquele colega tá fazendo isso, e né, vem a fofoca, né? E aí, qual é a atitude aí do gestor? A atitude do gestor nessa hora é desenvolver a equipe. Ao invés de dizer assim, meu Deus, olha o que fulano está fazendo. Olha, aí o gestor tem que perguntar assim, onde é que eu errei, que ainda não treinei, que isso não está certo? Entendeu? Então, na verdade, o desenvolvimento das soft skills, ele nunca para. Ele só muda de lugar. Mas a gente passa uma vida treinando as nossas soft skills. Então, o que é que eu digo para o meu aluno? Primeiro, você já tentou conversar com o professor? Aí ele diz, não, eu trouxe aqui para você, porque a gente quer que você fale com ele e ele chegue na sala fingindo que nada aconteceu. Eu fiz, isso não pode. Aí como não pode? Eu fiz porque todo o processo de desenvolvimento exige uma coisa chamada clareza. Verdade. Então eu digo, vocês têm duas opções. Ou vocês voltam e vão lá conversar com o professor, e aí o gestor do hospital, da clínica pode... Tipo assim, ou você volta e vai lá conversar com o seu colega de trabalho, ou então você me conta, eu vou chamar a segunda parte envolvida, vou ouvir a segunda parte, porque toda história tem pontos de vista e duas versões, e eu vou gerar a criação, para que tudo fique claro. Aí a pessoa faz o quê? Pula fora, por pura imaturidade emocional. Ou então ela faz, não. Para eu não passar essa vergonha, deixa eu ir lá resolver. Então, você entendeu? Então, existe uma forma do gestor e do coordenador, de nós como professores, desenvolvermos essas habilidades e competências nas soft skills. Em coisas simples e sutis, a gente consegue ensinar para eles a forma de agir. E o melhor que você está mostrando para a gente é que você não precisa parar o profissional para ensinar. Você faz com que ele perceba e tenha o autoconhecimento. Exatamente. Então, você está estimulando, né, e tendo essa capacidade de fazer com que ele perceba, que é o melhor. Os meus líderes praticamente não veem mais em mim. Eles fazem assim, quando eles veem, eles falam, professora, olha, nós já fizemos isso, e não deu resultado. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, não, agora entra a coordenação dentro do seu poder, né, de coordenadora para resolver isso. Aí eu já entro numa outra etapa. E o professor que não escutou o aluno, aí é ele que vai aprender a entrar nesse processo de negociação, que é uma outra soft skills, entendeu? Que é necessária dentro desse processo. Dentro desse processo você ensina ética. Porque no momento que você não ouve aquilo do colega como fofoca e não passa como fofoca, você está sendo ético. Então, o exemplo começa de quem vai desenvolver aquela habilidade. E os objetivos dentro de cada processo têm que estar muito claros. Entendeu? Entendi. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de você. Quando foi e de que forma foi que você começou a estudar as habilidades, os soft skills e os hard skills? Como é que foi que tudo começou?
Ai, que pergunta boa. Gente, Quem te motivou? Acho que é a melhor pergunta, assim, a mais motivadora pra gente. na verdade, eu comecei a estudar gestão de carreira depois de um burnout. Eu sofri uma síndrome de burnout e falar isso aqui é a primeira vez que eu tô falando assim para uma quantidade muito grande de pessoas, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Então, eu tive uma síndrome de burnout e eu tive que entrar num processo de autoconhecimento muito grande, passei, né? E, óbvio, faço terapia até hoje. E dentro desse processo eu tive que me conhecer. E foi muito interessante porque a síndrome de burnout, ela está relacionada ao trabalho. Ao trabalho, né? Então, quando eu falo síndrome de burnout, eu não estou falando de que eu tive uma depressão por problemas pessoais. A síndrome de burnout é uma coisa relacionada ao trabalho. Então, eu comecei a ver que os processos dentro do trabalho, a forma com que eu fazia, estavam todos errados. E muitas vezes, e o que eu vou falar aqui é polêmico, muitas vezes a síndrome de burnout, a culpa não é da empresa. Às vezes a culpa não é da empresa. A culpa está dentro de crenças limitantes que estão em nós. Então, eu queria ser perfeita. Eu me comparava. Eu queria ser igual a outras pessoas. Então, por exemplo, na minha área, que é a área de respiratória, você vai para um congresso, para um evento, está todo mundo de paletó e gravata, falando, segundo Souza et al. 2000 e não sei quanto, aí lê o texto todo em inglês, e eu não sou assim, eu sou extremamente brincalhona, engraçada, e aí eu queria me moldar ao outro. Então, desse processo, eu perdi a minha identidade. E esse é o principal foco da síndrome de burnout, quando você tenta ser outra pessoa. Então, nesse momento, eu tive que descobrir quem era a Nájila, quem era a Nájila fisioterapeuta, quem era a Nájila professora, quem era a Nájila, né, dentro de todas as suas funções. E aí, eu não podia me sabotar. Eu precisava ser eu. E aí, eu fui buscando como ser eu. Como desenvolver essas habilidades e competências que eu precisava. E a minha carreira fez assim, ó. E, de repente, eu estava coordenadora, de repente, eu estava num patamar financeiro diferente, eu comecei a traçar objetivos e eu alcancei, assim. Foi um ponto de inflexão na curva para mim. Então, foi a partir de uma história minha, que hoje eu comecei a estudar gestão de carreira e aprendi soft e hard skills para mim. E hoje eu divulgo para todos. Gente, que maravilha! Que bom ouvir isso, que já tive uma dificuldade, você transformou, né, o limão numa super limonada. Isso. Né? E hoje tá passando pra gente e estimulando a gente a ler, a estudar, a melhorar cada dia mais. E se conhecer. E se conhecer, sabe? Desde quando você começou a falar um pouquinho em conversas informais sobre soft skills e tal. Isso já aguça a gente, porque seus olhos brilham quando você fala disso. Ah, brilham, que eu amo esse assunto. Brilham com toda certeza. Tanto que eu fiquei com as palavras na cabeça, né? Eu fui atrás, gente, o que é isso? Que habilidades são essas? Que novidade é essa? Né? E você acaba motivando a gente a estudar e ir atrás, né? Numa busca de melhora e de autoconhecimento. Então, a gente só tem muito a te agradecer por estar passando isso aí pra gente. E eu, na verdade, assim, eu venho até agradecer o Crefito 16 pela grande iniciativa. E aqui fica toda a minha profunda gratidão mesmo pelo projeto, né, do Crefito Itinerante, onde a gente está podendo levar aos interiores do estado, a todas as cidades, isso. A gente está podendo levar para lugares que pessoas que não poderiam chegar a esse acesso, a gente vai para lá, para dar esse suporte, dar esse start, esse pontapé inicial de vamos começar a pensar nisso. Então, vários profissionais daqui da capital e de fora daqui estão vindo para o Maranhão para trazer esse assunto dentro de lugares muito distantes. A gente vai, a gente ouve, a gente escuta, a gente pode desenvolver isso. Parabéns, Crefito 16, por esse projeto tão lindo e tão promissor. Inovador, né? Inovador. Assim, a gente sabe que não é uma área fácil de lidar, né? Porque é algo muito novo, os hard skills, os soft skills. E aí, diante da sua experiência nessa área, você consegue lembrar, assim, qual foi a tua experiência mais desafiadora? Como para eu desenvolver ou para eu desenvolver em alguém? Desenvolver em alguém. É um super desafio, né? E aí? Eu tive várias versões desse processo. Depois que eu saí de mim para o outro,
Eu tive vários desafios, mas eu acho que o maior desafio foi entender o momento certo e não me frustrar quando não acontece. Então, por exemplo, às vezes você vai e você fala disso, mas nem todo mundo está naquele momento com o ouvido aberto para escutar e nem a mentalidade certa. Então, antes da gente falar sobre isso, provocar o indivíduo talvez seja, como é que eu posso falar, a coisa mais importante que eu escutei, entendeu? Então, por quê? Porque logo no início eu comecei a falar de forma assim aleatória. E aí os feedbacks que vinham eram assim: Nájila quer ser blogueirinha. Porque, gente, eu fazia live antes mesmo de ser fama fazer live, tá bom? Eu falava sobre isso antes mesmo de todo mundo. Eu acordava 4 horas da manhã para assistir Thiago Nigro e várias outras pessoas a falarem sobre isso, Pedro Superti, para falar sobre marketing de diferenciação. Então, quando eu começava a falar, esse feedback eu acho que foi o momento mais difícil, porque eu falei e eu achava que as pessoas iam escutar. Então, o mais desafiador foi isso, foi compreender que eu preciso primeiro provocar para depois trazer o assunto. Então, mais do que respostas, essas perguntas certas foi o mais desafiador, aprender isso. E uma dúvida, você como gestora, você tem tido muita dificuldade com profissionais? Porque eu acredito que talvez o ideal seja o equilíbrio, né? De as hard skills, as soft skills, como tudo na vida, né? Uhum. Equilíbrio. Você está tendo muita dificuldade com profissionais que um tá lá em cima e o outro lá embaixo, e aí você tem que estimular esse autoconhecimento para o equilíbrio, ou o outro lá em cima. Enfim, você está tendo muita dificuldade em relação a isso? Olha, na verdade, a minha dificuldade não é pela página do livro que a pessoa está, né? Se ela está na página 1 ou se ela está na página 30. A minha dificuldade é a mentalidade. Porque, entenda, existe um livro chamado Mindset, da Carol Dweck. Uhum. E ela fala sobre... Existem vários tipos de mindset, mas ela fala de 2 mindsets clássicos, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu traduzi para o bom e velho português baiano, porque o baiano ele é criativo, né? Eu digo que é a mentalidade de Gabriela. Eu nasci assim. Eu nasci assim, você sempre assim, e para sempre assim, Gabriela. Então, eu digo que o mindset Gabriela é um mindset fixo. É aquela pessoa que ela diz assim, sempre deu certo desse jeito e eu não vou mudar. Então, a minha dificuldade não é a página que a pessoa tem, mas a mentalidade que ela tem. Se ela tem um mindset fixo, é mais difícil de mudar. É aquela velha história, né? A gente pode pensar, o que é a coisa mais difícil de a gente tirar da cabeça de uma pessoa? Aí você imagina, um tumor, né? Uma neurocirurgia, tal. Não. É uma ideia. Né? Uma ideia fixa. Não sai, é muito difícil. É muito mais desafiador. Né? A Bíblia fala que é assim como você pensa, assim você é. Olha que provérbio forte. Assim como você pensa, assim você é. E a própria Bíblia fala que você precisa se deixar ser renovado pela renovação da sua mente. Então, a renovação da sua mente é ter um mindset de crescimento. É dizendo assim, isso aqui tá bom, mas pode melhorar. É aquela pessoa que ela tem a ambição, no bom sentido, aquela ambição de sempre desenvolver. E melhor ainda, é aquela pessoa, a pessoa que tem mindset de crescimento é aquela pessoa que não é egoísta. É aquela pessoa que tem capacidade de amar. É aquela pessoa que pensa além dela. Tipo, se eu fizer melhor do que isso, eu vou alcançar mais gente, mais pessoas vão poder aproveitar isso, mas então eu vou além. Não por mim, porque por mim já tá bom, já tá confortável aqui. Mas porque mais pessoas vão ser alcançadas. Então, eu acho que é transformar essa mente. É dizer, não é do jeito que foi com você que tem que ser com os outros. Sim. Esse equilíbrio, ele é bem difícil, né? Esse autoconhecimento. E na fisioterapia, como é que a gente poderia buscar melhor esse equilíbrio entre soft skills e hard skills? De que forma eu posso saber que não estou muito para um nem tanto para outro, eu estou no caminho certo? Bom, eu acho assim que a hard skills ela é inegociável, tá? Então, eu não estou muito bom. A hard skills você tem que estar sempre excelente. E aí, dentro de hard skills, é sempre estar se atualizando. Então, é o famoso long life learning, que é o aprendedor contínuo. Então,
se você quer desenvolver sua hard skills, você tem que ter projetado no seu planner, não só no seu planner de ideias, mas no seu planner financeiro do ano, você tem que ter, pelo menos, um congresso e alguns cursos. Então, do salário que você ganha, uma parte desse salário, uma parte dessa renda sua, ela tem que estar destinada a reinvestimento no seu hard skills. E isso tem que ser de forma muito clara e objetiva. Tá? Então, e tem que estar o tempo todo se atualizando. Imagine que, há uns 10 anos atrás, o conhecimento de uma profissão, ela se duplicava a cada 1 ano e meio. Hoje, o conhecimento de uma profissão, ela se duplica a cada 6 meses. Essa é a média. É muita diferença. Então, não dá para passar 1 ano sem fazer curso, Não dá. gente. Você fica desatualizado. E hard skill não se negocia. Não se negocia porque o paciente, ele pode não ser o seu amor, mas ele é o amor de alguém. Vocês entenderam? Então, assim, hard skills não se negocia. As soft skills não vêm para substituir as hard skills. Que isso fique bem claro. Cada um no seu quadrado. Agora, as soft skills, ela vai depender de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é buscando feedback constante. E não ter vergonha de, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E como é que eu cuido da minha saúde mental? Eu posso cuidar da minha saúde mental tendo hobbies. E eu acho fantástico ter hobbies. Sabe, eu não sei quais são os hobbies de vocês, mas eu sou mãe de planta. Adorei. Eu sou mãe de planta e eu amo estar com os meus filhos. Isso me dá uma saúde mental incrível. E eu sou daquelas mães que eu topo tudo com eles. Eu estou... uma tem 20, outra tem 14, eu estou na idade deles. Então, se ele me chama para eu olhar um videogame, eu falo na linguagem dele. Se é de 20 anos, me chama para contar uma coisa. Então, eu sou daquela mãe que, se você me encontrar no shopping correndo, é porque eu estou pegando aposta com eles, quem chega primeiro. Eu não tenho essa vergonha. Então, eu tenho o meu hobby, o meu momento de lazer com eles. Isso é saúde mental. Tá? Isso é saúde mental. Eu tenho um momento de descanso. E descanso, gente, descanso é descanso. Uma coisa é lazer, que é para descansar a mente, outra coisa é o descanso do corpo. Então, eu tenho um momento de descanso do corpo, tá? Então, tudo isso é soft skills, saúde mental. Eu tenho uma terapeuta para chamar de minha. Em casa, todo mundo tem um psicólogo que acompanha, mas você pode acreditar que você não precisa e tá tudo bem em relação a isso, mas esse processo de autoconhecimento tem que estar. Então, eu sugiro que você tenha a sua matriz SWOT preenchidinha assim e grudada, né, nesses pontos e sempre se reavaliando para saber se você alcançou aquele objetivo que você precisava, como timidez e etc. Tá? E outra coisa que é imprescindível é que a gente fala de saúde mental e a gente esquece que a saúde mental depende da saúde física. Então, praticar exercícios físicos e se alimentar bem. O intestino é o segundo cérebro. E a atividade física, ela vai liberar, o exercício resistido, ela vai liberar miocinas. E essas miocinas, elas são anti-inflamatórias neuronais. Por exemplo, a irisina. A irisina é uma miocina que ela desinflama o cérebro. E ela atua diretamente na cognição e na emoção. Então, hoje, você não fazer uma atividade física vai impactar diretamente na sua saúde emocional. Então, como é que você vai trabalhar soft skills sem ter isso muito claro? Então, começa daí. Para mim, esse começo já é muita coisa. Aí, né? O desafio já começa. E depois é o quê? Saber se você está no lugar certo. Porque, às vezes, a pessoa não flui nas soft skills porque ela não está no lugar certo. Por isso que o mapeamento de competências, que é algo que a gente trabalha hoje nas empresas, é extremamente importante. Às vezes, você é muito bom para estar na área criativa da empresa. Entendeu? Ou para estar atendendo criança. Às vezes, você é muito bom para estar atendendo idoso. E você está no lugar errado. Então, dentro desse mapeamento de competências, isso vai te nortear e te direcionar para um lugar adequado. Então, as soft skills, elas falam sobre isso. Estar no lugar certo e da forma correta. Muito bom. E a gente está já se direcionando para o nosso final. Mas antes eu quero te perguntar. Poderíamos ficar aqui o dia todo, né? Mas é o jeito. E a gente queria saber quais são as principais dicas de hard skills e soft skills que você pode passar para aqueles profissionais que estão chegando agora, que estão começando no mercado de trabalho. Resiliência. Eu acredito que é você ser corajoso, enfrentar as dificuldades que o mercado de trabalho
vão te apresentar e entender o seguinte, que essas dificuldades não é porque você é recém-formado, é porque elas existem para todos. E ser resiliente. Não deu certo? Levanta e tenta novamente. E eu acho que uma coisa bem interessante que atualmente a gente precisa é ser muito estratégico. Então, busque um mentor, uma mentora. E quem é esse mentor, essa mentora? É alguém que você paga para isso? Não. É alguém que você... Pode ser também um mentor, uma mentora que você pague para isso, mas alguém que você admira na área que você quer para poder te orientar. Faça excelentes networks. Lembre que pessoas são pontes, não é isso? Exatamente. Pessoas são pontes, pessoas são oportunidades. Você não vai ser oportunista, mas ter bons relacionamentos vão gerar boas oportunidades. Eu digo que pessoas são pontes e portas por onde a gente pode passar e ser algo bom ou pode ser algo ruim. Então, a gente tem que se relacionar com pessoas adequadas, que estejam vibrando na mesma energia, que estejam ali dentro do mesmo propósito e princípio. Então, eu acho que seriam as duas maiores coisas. É você estar se relacionando bem e ser resiliente dentro desse início. Quando você fala de ter um mentor, isso é muito importante, sabe? Imaginando assim, você ter alguém naquela área que você quer, que você admira, e aí você lembra, nossa, ele tem tantos anos de experiência, ele tem 10, 20 anos de experiência, então ele tem uma visão melhor, ele tem uma visão de cima. Então ele consegue prever um pouquinho a sua trajetória, né? Porque na ânsia de acabei de me formar, você pode sair fazendo tudo quanto é curso, tudo quanto é... formações. Será que aquela formação realmente é para você? Isso. Será que ela vai te agregar ou vai ser só mais um lá no Lattes? Né? E você colocar em prática. Então, investir o seu dinheiro, o seu tempo, sua energia no caminho certo. E lembrar, Aila, que a escolha da área que você vai atuar, ela não é só por afinidade. Aquela área, ela tem coisas que são características. Se você vai para o hospital, você vai dar plantão. É isso que você quer? Dar plantão à noite, final de semana? Se não é isso, você está na área errada. Você pode ter maior afinidade, mas você não quer, você vai se frustrar. Então, é sempre estar alinhado com a área. O mentor vai te trazer essas informações que são importantes. Perfeito. Dessa forma, ter uma carreira de sucesso. Exatamente. O que é importante é isso. O que é sucesso? Isso é tópico para um próximo podcast. Isso mesmo. Doutora Nájila Borges, muitíssimo obrigada. Nós agradecemos sua presença. Nájila Borges, fisioterapeuta especialista em gestão de urgência e emergência pelo Hospital Sírio-Libanês, mestra e doutoranda em Ciências da Saúde e coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário Santa Terezinha SESC. O nosso muito obrigada por tanto conhecimento passado. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. Em breve, nós teremos os próximos Crefito 16, o Talks. E se você quiser continuar com a gente, tendo novas informações e novidades, siga o Crefito 16 no Instagram ou envie um e-mail para a gente responde você.